Fala galera, Carlos falando aqui, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo super rápido hoje falando de CORS, Cross Origin Resource Sharing. Eu recentemente passei por um problema aí, um projeto envolvendo o CORS. O CORS é um mecanismo de segurança para impedir que JavaScript faça chamadas indevidas a uma API, por exemplo, a um site, né? Eu abri aqui o site do Mozilla, que tem uma definição aí bem extensa e bem didática sobre o que é o CORS, para que serve, quando foi instituído e coisas do tipo, mas eu queria falar de uma coisa mais prática, né? Eu desenvolvo muita API em ASP.NET Core. Então, no ASP.NET Core, eu peguei aqui um artigo também do Docs. Eu não vou escrever código nesse vídeo, porque eu quero mais falar um pouquinho de teoria, tá bom? Então, aqui como habilitar o CORS no ASP.NET Core é extremamente simples, tem várias maneiras, mas a ideia do CORS basicamente é você dizer para uma API de quais sites ela pode receber requisições e que tipo de requisição. Você pode vir um GET, você pode vir um POST, pode vir um PUT, um DELETE, enfim. Eu posso dizer se pode vir autenticação, se pode vir cabeçalho ou não. Então essa é a função do CORS, né? Eu dizer lá na minha API de onde pode vir requisição. Isso é uma maneira de eu proteger a minha API, é uma maneira de melhorar a segurança da API também. A grande questão é, aonde eu vou colocar o CORS? Eu vou colocar no código. Eu vou, como a gente diz, chapar isso no código, né? Colocar lá no código mesmo, vou compilar aquilo, vou colocar no arquivo de configuração, eu vou colocar isso na infraestrutura. Aqui nesse docs da Microsoft, né, como habilitar o CORS, aqui ele explica como colocar o CORS, né? Basicamente você pode adicionar através de uma política, e aqui eu digo de qual origem, por exemplo, esta API vai aceitar chamadas de um site chamado Example ou de um site chamado Contoso, e depois eu posso habilitar aqui o CORS usando política. Eu posso também fazer de um jeito um pouco mais direto, né? Tem várias maneiras, né? Posso dizer, permite qualquer tipo de header, permite qualquer tipo de método, ou eu posso também especificar os métodos, enfim, eu posso configurar o CORS aí de uma infinidade de maneiras diferentes, né? Que tipo de comando eu aceito, para que site eu aceito, para que, na verdade, qual ação, né, qual controle eu aceito. Então eu posso fazer isso de uma maneira bastante elaborada dentro do meu código, né? Um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês, se for fazer isso no código, tomar cuidado para isso não ficar no código, né? Então, a não ser que você saiba exatamente aonde a sua API vai ficar, você colocar isso no código, por exemplo, no ambiente de testes, pode me complicar. Se eu estou, por exemplo, com um front-end lá, sei lá, em React ou em Angular, que usa bastante JavaScript, e tentar fazer um acesso aí, esta URL precisa estar aqui. E aí provavelmente vai ser uma URL de localhost. E aí isso pode ser perigoso, porque qualquer URL de localhost, teoricamente, poderia acessar a minha API. Então, talvez no ambiente de desenvolvimento você possa ter a URL aqui e no ambiente de produção, homologação, não. Aí você teria que controlar isso aqui. Por que eu estou mostrando a configuração aqui e eu mostrei o CORS? Eu gosto, nas APIs que eu construo, de não colocar aqui no código, porque eu uso o Azure. Então, lá no Azure, eu coloco a minha API embaixo de um App Service. E dentro do App Service, eu tenho aqui um App Service de exemplo, eu tenho aqui uma opção para configurar o CORS aqui na infraestrutura. Então eu posso vir aqui no CORS e eu posso então, através dessa configuração, tá aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas coisas já pré-configuradas. Então, basicamente o que eu estava fazendo aqui no código, se você usa Azure, você pode fazer aqui na configuração de CORS do Azure. Eu quero que todo mundo acesse. Eu boto um asterisco aqui e deleto todo mundo, como ele diz aqui na documentação. Eu gosto muito de fazer aqui. Um ponto interessante, que foi o problema que eu passei mais recentemente, é que se você não colocar nada aqui, o JavaScript não consegue acessar a API, fica dando um erro de CORS e é um negócio chato de você descobrir. Então, por padrão, a gente passou a colocar aqui, talvez o asterisco aí, depende muito do cenário de segurança que você tem, tá bom? É uma API aberta, todo mundo pode acessar minha API através de qualquer coisa, né? Através de uma aplicação em MVC, através de um console, através de uma aplicação em React, ou em Angular, ou em Node, enfim. Eu posso então colocar o asterisco ou eu posso colocar aqui a segurança, mas se você está usando o Azure e está usando o App Services, eu posso fazer a configuração do CORS diretamente no App Service. Se você usa o conceito de slots, se você faz o deploy em vários lugares, eu posso também para cada slot ter o tipo de CORS que eu aceito. Então, um exemplo que eu dei um pouquinho antes, se eu estou no meu ambiente de desenvolvimento, então provavelmente eu tenho um slot aqui de desenvolvimento, nesse caso aqui eu não tenho,
No meu slot de desenvolvimento, eu posso dizer então que eu aceito um CORS, por exemplo, de localhost. E no meu ambiente de produção ou homologação, eu não aceito o CORS vindo de localhost. Então, se você quer implementar CORS, se você usa Azure, talvez e usa App Service, vale a pena você dar uma olhada para esta configuração aqui, pois assim eu tiro a configuração aqui do código. Não estou dizendo para você deixar de utilizar a configuração no código, ela também pode ser importante em muitos cenários se você não está usando App Service. Mas se a sua aplicação vai rodar exclusivamente no App Service, talvez você possa simplificar um pouco as coisas. Beleza? Essa é a dica de hoje. Valeu!